Boa noite, Hermano Damasceno novamente. Bom, gente, primeiramente eu queria agradecer por ter compartilhado o último vídeo, por ter divulgado esse trabalho que é muito importante para mim. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre esses assuntos. E eu recebi muitos comentários, muitas sugestões, né, de assuntos para os próximos vídeos. Eu já tinha alguns em mente, mas graças a vocês aí, acho que a gente tem um bom material para começar. E eu separei alguns tópicos de alguns comentários e perguntas que algumas pessoas mandaram. A gente vai debater um pouco aqui. E eu conto com com a presença hoje do meu amigo Daniel, que está aqui na sonoplastia. Daniel, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, estamos aí, vamos começar a discussão, vamos falar de alguns, né, tópicos aqui que o pessoal separou, algumas conversas bem trivial mesmo, né, só pra gente dar início ao formato dos vídeos. Posteriormente, gente, se vocês tiverem alguma sugestão, alguma dúvida, algum comentário, né, sobre qualquer tipo de assunto que a gente puder comentar aqui, pode mandar à vontade, pode deixar comentado, eu vou ler todos assim que possível. E graças a vocês é que a gente vai construir isso aqui, é uma opção para debate, né, que a gente carece disso, infelizmente a gente sabe que não tem muita opção de canal, até mesmo de canais, assim, pessoas para falar dos assuntos que a gente vai tratar aqui, então creio que isso seja uma boa oportunidade, né, quem sabe, para a gente chegar, aprender alguma coisa, dialogar, construir, né, que é o mais importante. O que você acha, Daniel? Uai, bacana, vamos trocar ideia, vamos destrinchar o conhecimento pouco que a gente tem, né? Pra tentar iluminar a mente das pessoas, né? Ó, Então, grande quando a gente missão. vê alguma realidade diferente, a gente tende a mudar a direção, ou pra melhor, né? Exatamente. Então, gente, a gente vai começar. Mais uma vez, muito obrigado por ter vocês aqui. Lembrando, por favor, compartilha, comenta, manda para alguém que você acha que vai se interessar por esse tipo de assunto. Comenta aqui também e vamos começar. Vamos começar? Vamos? Vamos. Bom, e o primeiro tópico que eu separei aqui para a gente conversar, a Jéssica manda o seguinte: queria que vocês comentassem sobre a questão da realidade, percepção e da verdade. Como eu posso diferenciar esses conceitos e como eu posso começar, por onde posso começar a estudá-los? Bom, então, Jéssica, primeiramente, muito obrigado, né, pela pergunta. Esses conceitos são básicos, assim, se você for começar pela sociologia, pela filosofia, até mesmo pela teologia, que a gente vai abordar aqui, né, nesse canal também, é, um resumo básico, eu diria o seguinte: a percepção são os nossos meios, as nossas capacidades que a nossa mente possui de interagir com o universo externo. Ou seja, você, através da visão, audição, os sentidos mesmo, né, a intuição, a própria mente, você interage com o mundo externo e nisso você tem a percepção da realidade. E essa percepção da realidade define para você o que seja verdade. Então, de uma outra forma, explicando um pouco mais ilustrada, vamos pegar, por exemplo, a questão do daltônico. O daltônico, né, para quem sabe, é um tipo de limitação sensorial com algumas pessoas tem que elas não conseguem perceber certas cores. Então, um daltônico, por exemplo, ele não, dentro do mais comum, tem muita dificuldade de separar e perceber as cores verde e vermelha. Então, vamos supor, você tem uma maçã verde e uma maçã vermelha. Nós vamos observar e vamos compreender uma maçã verde e uma maçã vermelha. Porém, para o daltônico, isso não vai ser igual para nós, porque ele tem essa questão dessa peculiaridade. Mas isso significa que para ele, a maçã verde e a maçã vermelha são falsas, ou seja, não são verdade? Porque é a percepção dele, querendo ou não, essa é a realidade dele. Todos nós somos limitados, gente, veja a limitação não como uma coisa ruim, mas como uma característica da percepção do ser. Então cada um vai perceber as coisas de uma maneira diferente e todos vão chegar na mesma conclusão sobre o mesmo objeto, porém pontos de vista diferentes. Esse que é o importante. E o que a gente não pode confundir e começar a relativizar a verdade. O que você acha, Daniel? A gente tem que ver que pessoas são diferentes, pontos de vista são diferentes, de acordo com a sua cultura, a sua época, entendeu? Então, assim, pra gente descrever o que é verdade é muito complicado. Assim, no sentido que você tem que enxergar o ponto de vista do outro. A partir do momento que você enxerga o ponto de vista do outro, aí você já vai ter outro ponto de vista e vai para uma coisa mais ou menos infinita. A infinita. Igual aquela questão, como que funciona mesmo da pirâmide, que a gente vê a pirâmide como um triângulo em 2D e é um quadrado, como que é mesmo? Por cima você enxerga a pirâmide como um quadrado. Ah, é. Então, se você mostrar um objeto para uma pessoa da posição de cima, você vai falar que é um quadrado. De lado vai ser uma pirâmide, né? Então, assim, são pontos de vista diferentes do mesmo objeto. E assim a gente pode também ver que uma coisa também pode ser mutável de acordo com o ponto de vista, né?
de acordo com a cultura, não o que ela é em si. Isso é Não o que interessante. ela é intrínseca em si mesmo, o objeto em si. Fizeram um teste também com o pôr do sol, né? Hum, Um pôr do sol para uma pessoa daqui do Brasil ou da China é o mesmo pôr do sol, ele não muda. Tem coisas que não mudam, toda exceção é uma regra. Né? isso. Seriam as coisas puras, né? As coisas por igual, por exemplo, as fases da Lua, né? Que às vezes a gente percebe, muitas vezes nos desenhos, né? A gente pensa, a Lua crescente, lua cheia, lua minguante, isso é como a gente percebe as coisas, não como elas de fato são. Então, quando a gente é criança, a gente imagina, né, ela igual lá no desenho animado, que a lua crescente, que a lua minguante, ela tá faltando um pedaço, que ela quer daquele formato mesmo. Mas hoje, graças à ciência, né, inclusive, a gente tem o conhecimento, tem a noção de que as coisas como as vemos não são como elas realmente são, ou seja, não é a verdade. Aí já entra no relativismo, então é a nossa percepção. Então, eu disser que algo é porque eu vejo que ele é daquele jeito, não significa que eu esteja afirmando que aquilo é uma verdade absoluta. E isso é um perigo também, porque se a gente for trazer, por exemplo, para a política, o que você acha, por exemplo? É o perigo da gente trazer pensamentos extremistas ou até mesmo chegar em conclusões que não levem em consideração o outro, como que fica Aí nessa? a gente tem que entrar numa questão totalmente de democracia e como também criar a democracia, que seria a questão dos poderes e tal. A gente entraria numa questão mais política, né? Uhum. Da percepção das coisas. A gente pode jogar isso na questão política dependendo do lado que a pessoa escolhe, dependendo do estilo de vida que a pessoa tem, ela pode ser mais para a esquerda, dependendo do estilo de vida que ela tem, ela pode ser mais para a direita ou pelo centro, dependendo do estilo de vida que ela tem, então a gente não pode entrar numa questão hipócrita, né? Isso. Eu acho que o mais difícil nos dias de hoje é a gente ouvir o outro e tentar entender por que o outro tem aquela tipo de crença ou aquele tipo de visão. Então, assim, será que se eu fosse X ou se eu fosse Y, eu teria a mesma visão e eu seria o que eu sou hoje, eu teria a mesma opinião? Então, é uma questão que está faltando esse olhar mais hoje em dia, na questão política. Né? Interessante. A próxima pergunta é da Amanda. Ela pergunta aqui o seguinte: se tudo é relativo, logo nada é verdade. Como entender dessa forma? É complicado, porque quando a gente começa a trazer para o nível do relativismo, a gente vai começar a explicar tudo com depende, ou de acordo com qual ponto de vista. Então isso tudo pode definir, por exemplo, eu te perguntar uma coisa e eu ter 5 respostas certas para a mesma coisa e 10 respostas erradas para a mesma coisa e todas elas serem iguais ou todas serem diferentes. De uma outra forma mais clara, é um exemplo que a própria Amanda mandou aqui pra gente, que é o texto do elefante. Eu vou deixar compartilhado aqui, uma história bem interessante. Em resumo, fala assim, que homens cegos, né, para tentar apalpar um elefante, para tentar identificar o que ele é, cada um vai dar uma opinião do que ele percebe, dentro da limitação dele. Então, se você quiser entender o que é a verdade, você precisa observar todos os pontos de vista. Você tem que pegar as opiniões, todos os ângulos, né, de uma mesma análise para chegar num ponto de vista em comum. Não significa que o que eu penso ou que o outro pensa esteja necessariamente errado, mas que a verdade seja algo complementar. Gente, isso no nível filosofia, porque a religião vai tratar a verdade com um outro aspecto muito mais sério. Mas isso lembra também sobre a questão dos dois tipos de relativismo. Como que era, Daniel? O relativismo descritivo vai falar o seguinte, que crenças têm culturas e códigos morais diferentes, ou seja, eles não são comparáveis. Né? Isso não quer dizer que vão justificar o comportamento ou a ação. A gente só vai descrever o que eles fazem, não julgar o que eles fazem. É igual a gente entra no relativismo normativo. O normativo é uma questão de ética também. Vai falar que nenhuma cultura ou código moral é melhor que a outra, ou seja, eles só existem, entendeu? Interessante. E nenhuma é melhor que a outra, entendeu? Isso não tem uma norma geral. É o contrário da própria palavra. Relativismo normativo é isso. É mostrar que nenhuma cultura é melhor que a outra, entendeu? Não tem uma norma pra É, ser, é bem pra ser certa ou interessante. ser errada. A gente só vai descrever ela de acordo com esses dois sentidos de relativismo, né? Que entra na questão antropológica também. Isso. Relativismo Isso, normativo. você falou de antropologia, eu lembrei. A Juliana mandou uma pergunta aqui que é o seguinte, comentando sobre essa questão, que como que a gente pode entender o que é ponto de vista e o que é opinião? Porque realmente esses dois confundem mesmo. O que a gente pode entender, qual a diferença e quando é cada um para a gente respeitar.
Porque uma coisa é a pessoa ter opinião, outra coisa é ela ter o ponto de vista. Apesar dessas coisas parecerem, nem sempre elas são a mesma coisa. Aí tem aquele velho exemplo, igual a gente fala, no alto de um prédio, a pessoa vê a outra lá embaixo. Para quem está no alto, a outra está embaixo, e vice-versa. Quem está embaixo vê a outra está acima. Então isso é relativo, a posição é relativa. Até na física a gente tem essa questão de relatividade. Einstein aí, por exemplo. Mas nessa questão, Daniel, como que fica então sobre a questão do ponto de vista? Quando o meu ponto de vista é diferente da minha opinião, e onde que entra o relativismo nisso? Porque, por exemplo, eu posso achar uma coisa imoral relativa, quando for para mim, quando for conveniente, e para o outro não. Por exemplo, eu posso muito bem, igual muita gente, a gente tem a famosa hipocrisia, né? A gente gosta de falar mal dos políticos, mas é aquela velha história. Ah, o político fulano roubou, fez isso, fez aquilo. Mas e você, colega, que vai lá na fila do cinema, falsifica a carteirinha para pagar menos? Teoricamente é o mesmo erro, mas já entra no relativismo. Como que fica nessa questão? A questão que você deu o exemplo aí do relativismo, se a gente fosse entrar no... A gente ia entrar numa questão religiosa, que é aquela questão de ter uma pena menor e ter uma pena maior para uma coisa. Agora, vamos supor, quando a gente entra nessa questão da mesma coisa ser errada, igual você deu exemplo da questão do cinema, é uma questão de assim, um político, vamos supor, rouba milhões, então, vamos supor, ele vai danar uma maior parte, entendeu? Então, vamos supor que a pena dele tem que ser maior. Agora, se a gente entrar no ponto de vista religioso, tanto um contra o outro é pecado, entendeu? Agora, com uma sociedade que tem leis, um não seria menor que o outro, um seria mais significante, entendeu? Trazendo isso para uma escala menor, então, por exemplo, vamos pegar um mesmo exemplo, você falou do político, mas vamos trazer, por exemplo, mais palpável. Se eu vou lá no mercado e roubo uma maçã, Certo. e outra pessoa vai lá e rouba 10 maçãs, teoricamente é o mesmo erro, só mudou a quantidade do que foi extraviado. Mas como que o relativismo ia encarar isso? Com mais gravidade ou o mesmo ato, independente da intensidade? Então, aí a gente vai entrar na questão da crença. Tipo assim, roubou pra, entendeu? E depende também da questão da lei também, entendeu? Roubou pra quê? Roubou uma maçã pra quê? Roubou mais maçã. Ou é uma questão de polícia. Às vezes o cara vê o cara roubando, o cara roubou só uma maçã. Por que eu vou perder? O cara roubou só uma. Então, assim, é diferente. Agora, se a gente entra num âmbito mais religioso da coisa, vamos supor, tudo é pecado, entendeu? Ah, sim. Então, tipo assim, eu acho que a nossa sociedade, por ser uma sociedade mais cristã, ela mistura um pouco esses dois universos, entendeu? Eles colocam esse universo no mesmo termo. Agora, logicamente, quando a sociedade tem leis, uma coisa não é a mesma coisa, entendeu? Um mal maior é um mal maior. Um mal menor deve ser julgado como um mal menor. Ou seja, pequenas causas. Relativismo. Entendeu? Isso entra na questão, por exemplo, já que a gente falou dessa questão de punição, de crime, de recompensa. E para finalizar esse tópico, a outra pergunta, aqui, deixa eu só localizar quem foi que mandou. A Juliana foi que perguntou sobre a questão da polarização. E cadê aqui? A Samantha pergunta justamente o seguinte: quando é que a polarização. Como aceitar que a polarização é algo benéfico, se uma vez que divergimos e o nosso ponto de vista também representa a nossa opinião? Onde entra a empatia e a tolerância nisso? Não seria hipocrisia? Eu acho o seguinte, que... Vamos lá, né? Mas, como eu falei, tudo aqui é opinião. A partir do momento que você tem um ponto de vista sobre alguma coisa, que você concorda ou não concorda com aquilo, e aquilo já se torna a sua opinião quando você se baseia e tem argumentos para justificar aquela crença. Porque se você simplesmente acredita por acreditar ou porque isso não tem fundamento lógico nenhum. Pode parecer óbvio o que a gente está dizendo aqui, mas, por exemplo, muita gente, se você questionar, por que você acha que isso é certo ou por que você acredita nisso? Porque é. É o que a gente entraria no relativismo descritivo, né? Que as coisas são porque são e simplesmente a própria pergunta já é a resposta. Então, fica nessa questão vaga. Mas o que a Samantha pergunta aqui, sobre a polarização. Então, vamos supor, eu prefiro vermelho. Isso é minha opinião, ou meu ponto de vista. Mas não necessariamente alguém fala, eu gosto de azul, se torna oposto ou se torna, vamos dizer, inválido. Então, a gente não pode levar em consideração, por exemplo, descartar todo o outro lado justamente por ele ser contra o nosso, mas ao mesmo tempo a gente também não pode ficar nessa, não, mas eu gosto aqui de vermelho, não, mas um pouquinho de azul. Acaba que a gente vai chegar num ponto em que não é nem vermelho nem azul, é roxo.
e aí realmente não existe mais relativismo, também não existe opinião. É o que a gente chama de ditadura da opinião coletiva. Não importa o que você pensa, o certo é sempre você pensar próximo ao centro. Mas isso aí também não seria um perigo? Isso aí você descreveu a democracia. Democracia é basicamente isso. Mas é igual, a gente tava voltando àquela questão que a gente Hum, falou sobre mal menor e mal maior, você pode ver que na Idade Média o moleque roubava um pão e acabava a mão do moleque. Então assim, você vê que é uma coisa totalmente é. exagerada. Então assim, por isso que a gente tem que julgar as coisas maiores e menores, né? Agora a questão da polarização, eu acho a polarização benéfica em certos pontos. Por exemplo, É, pontos positivos da polarização. pertencimento a um grupo, entendeu? Hum, Como eu acredito, só opinião mesmo, a tecnologia as pessoas estão ficando mais reclusas, né? Então aquela questão do pertencimento, a polarização ajuda nesse sentido. Vamos supor, dou um exemplo de boa aqui, nada contra o funk, nada contra isso. Mas aí você pega um grupo de adolescente ali que prefere curtir funk, aí você hum, não faz parte daquele. Isso até já é bem antigo, né? De sim, pertencimento a um grupo. Então essa questão de pertencimento a um grupo e de ser aquilo ou não ser faz parte da nossa sociedade, entendeu? isso é Da nossa verdade. sociedade em grupo. Isso, a gente não pode eliminar isso. Então a polarização é mais uma necessidade humana, que está aí há muito, muito tempo. Não é Interessante. algo novo assim. Antigamente tinha os grupos, Na época do meu pai tinha os grupos lá dos ninjas lá, cada briga de bairro, cada bairro era um. Então esse negócio de pertencimento já tem um tempo. Não acho que é algo novo assim, polarização, não. Hum. Bom, gente, então por agora a gente já está concluindo, porque senão vai ficar um vídeo muito quilométrico, então vamos deixar mais pra frente. Muitas perguntas aqui a gente vai retornar ao assunto nelas, porque é mais condizente com outros assuntos, com outros vídeos que a gente quer falar. Mas só para concluir, tem aqui o Bruno e o Fernando que eles mandam praticamente assim a mesma questão. O Bruno pergunta assim: sobre a questão de polarização, eu tenho um determinado Sobre a questão de polarização, eu tenho um determinado entendimento de como as coisas são, porém minha família discorda. Se eu levar em consideração e respeitar o que eles acreditam, eu vou deixar de seguir o que eu penso. Como encarar as coisas dessa forma? E o Fernando ele pergunta aqui embaixo, pergunta o seguinte: como conviver de forma pacífica? Essa aqui eu vou responder com bem mais cuidado porque eu me identifico. Como conviver de forma pacífica quando sua família, seu trabalho, as pessoas da sua igreja e pessoas da família, trabalho, igreja, e as pessoas com quem você mais passa tempo são completamente contrárias à sua ideologia. Como temos que respeitar? Como vamos respeitar coisas que não são aquilo que defendemos? Vamos então por partes. Sobre a questão de ter empatia. Ter empatia não significa que você tem que abolir do seu pensamento. Então, isso também é bem até meio óbvio dizer, mas tudo é relativo. Isso também é relativo. Então, quando eu digo que eu compreendo a sua opinião, eu entendo a sua opinião, não necessariamente eu respeito a sua opinião ao ponto de aceitá-la, ou seja, ao ponto de incorporar ela na minha vida. E infelizmente a gente sabe, né, principalmente nos últimos tempos, que isso tem acontecido com muita gente. Nós mesmos somos isso. Se a gente for contar os exemplos aqui de situações em que nós, né, passamos por, vamos dizer, discriminação ou um certo seletivismo, um certo apartheid ideológico, né, vamos falar dessa forma, por pensar ou crer em coisas que os outros não creem. Então, até o momento em que eu falo que eu creio nisso porque isso tem sentido, para o outro pode não ter. O que você vê disso aí, Daniel? Até porque a gente falou disso aí semana passada, a gente passa por essa situação todo dia, principalmente quando a gente vai falar de política, religião e futebol, que é complicado, mas a gente tem que falar, porque sem discussão não há crescimento, A né? questão até entre a gente tem muita divergência, né? E assim, depende daquilo que é importante pra você, cara. Hum, Porque às vezes parece que algumas pessoas na sua vida sejam importantes e realmente não são. sim, Né? A questão da necessidade fala muito mais alto. A necessidade de você morar numa casa e a necessidade de você viver bem em convivência, que isso faz bem. E se você não aprende a viver é, com a diferença dentro de casa, então fora de casa também você vai ter esse problema também. E assim, ter paciência. E também não ser omisso também, né? Vai chegar um determinado tempo ali, né? E que a gente vai ter um meio termo para poder, é uma brecha para poder falar a nossa opinião. É igual um professor que eu tinha, quando eu falava algo assim que era mais, mais assim,
O mais Aqueles certo momentos que a que gente sabe de quem ele tá ele falando. falava pra mim, não, olha, Daniel, respeita os mais velhos aí, entendeu? Você respeita os mais velhos, entendeu? Ou peraí, eu vivi mais que você. Então tem essa questão do saudosismo que é até bom a gente respeitar também. É igual eu ouvi Sempre. uma tirinha esses dias que fala assim, ah, o velho não sabe o cara o velho não sabe o que tá falando. Aí ele fica mais velho, fala, o velho pode até estar certo. Aí quando o velho tá morto, ele fala, não, o velho tava realmente certo. Hum. Então assim, é questão de vivência, às vezes depende da sua idade também, depende do momento que você está vivendo, a gente não sabe, a gente está falando sobre tudo é relativo, né? Então assim, mas tenta conviver com as pessoas. Às vezes tem muito mais coisa em comum com o pensamento do outro, que você pode extrair também, às vezes é a mesma coisa, entendeu? Nossa, e esse comentário casou bem certinho com o último aqui, que a gente vai finalizar por agora, gente, que a Paula manda o seguinte, a família do meu namorado é corintiana e eu sou palmeirense. Não vou comentar a sua escolha de time, mas tudo bem, vamos lá. E temos que participar, eu tenho que torcer pro jogo quando eles jogam. Peraí, ficou confuso aqui, perdi a linha. E eu tenho que torcer, porque mesmo ele sabendo da minha opinião, nisso a gente se respeita. Apesar disso, a gente sempre tem discussão e já chegamos a discutir sério por conta disso. Como colocar as coisas em prioridade quando o nosso ponto de vista pode ameaçar as nossas relações cotidianas? Profundo, profundo, né? Eu Então, acho que pode trazer pro próximo tema a questão do altruísmo. altruísmo, isso. É uma questão de às vezes você anular, porque futebol é futebol, é um bando de caras jogando bola. Você fala, ó, tipo assim, esse cara não é do time que eu gosto, mas ele joga bem, entendeu? Pode ir. Mas o jogador é bom. Entendeu? Acho que a gente pode entrar em duas questões, que é a questão do ego, né? E a questão do ego é o que anula qualquer coisa, que faz qualquer coisa ir pra frente, né? Sim. Que elimina muito a questão do eu sou isso, eu sou aquilo. E de impor a sua verdade está imposta com questão que as pessoas confundem eu ser com existência, senão está anulando a minha existência. Exato. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. E para quem entendeu, gente, então assim, muitas coisas, como vocês sabem, né, a gente não pode falar nas mídias sociais, principalmente aqui, né? Tem certos assuntos que são mais delicados, né, um pouco mais sensíveis. Então, para quem entendeu, né, a comparação, tudo isso aqui serve tanto na política, tanto na religião, principalmente, e na nossa vida pessoal também. Então, como vocês puderam perceber, assim, para mim foi bem interessante, foram assim, perguntas bem interessantes mesmo que a gente separou especialmente para poder dialogar, discutir aqui, porque vai entrar, já vai preparar para a gente falar de outros assuntos a partir dessas mesmas questões. Então, por exemplo, às vezes eu não posso falar exatamente de um determinado assunto, ou porque eu não vou ter relevância o suficiente, ou porque, igual muitas vezes acontece, né, Daniel? Com o assunto a gente fala de uma determinada coisa, é conspiratório, não tem fundamento, é porque você está numa ideologia X que, né, enfim. Então, muitas das coisas que a gente fala aqui, a gente tem que levar para um outro espectro, para um outro tipo de análise. Às vezes eu estou usando exemplo de futebol, mas eu estou falando de política. Às vezes eu estou usando um exemplo de religião, mas eu estou falando de relações interpessoais e vice-versa. Então, a gente tem que também ter esse relativismo moral de saber dizer certas coisas, como dizer as coisas, porque, infelizmente, ou a gente é censurado ou a gente ofende. Então, no meio termo, entra novamente o relativismo, que, como vocês puderam perceber, foi o centro desse assunto de hoje. E eu quero finalizar aqui, e as minhas considerações são, vamos ter senso crítico. Antes de ser relativista, vamos ter senso crítico. Não vamos falar, o vermelho, o azul, o preto ou o branco. Antes de pensar no meio termo, antes de dizer é isso, é aquilo, ou não creio, vamos desenvolver um pouco de senso crítico. O que a gente quer aqui, igual, Daniel, pelo menos a minha intenção. Não queremos dizer, olha, você deve pensar assim, a maneira correta, melhor de pensar é assim. Se alguém disser isso para você, já está errado. Já foge, porque isso aí é que alguém querendo dominar sua mente, querendo que você pense igual a ela. Então, se a gente está aqui para refletir, para pensar coisas diferentes, igual muitos comentários aqui, eu vou deixar para um outro vídeo para a gente falar mais especificamente, porque são coisas que nós não concordamos, porém respeitamos, né, Daniel? Como que funciona aqui que a gente vai fazer? Para ter esse diálogo, para ter esse espaço, a gente tem que fazer como os filósofos antigamente faziam. Eles iam para a ágora, eles discutiam, eles entravam em contradição, mas no final eles chegavam num senso comum. Senso comum também não é verdade, mas já é um ponto de partida para a gente pelo menos saber o que está ao nosso redor, o que acontece e não ser dominado pelas mentiras. Porque se tudo é relativo, se qualquer coisa pode ser verdade, o contrário também é verdadeiro. Qualquer coisa pode ser mentira. É
É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e se tiver alguma sugestão, eu sei que esse é o primeiro vídeo nesse formato mesmo, a gente vai mudar, vai fazer coisas melhores. Possivelmente eu vou fazer outros formatos mesmo de diálogo, até mesmo vídeos explicativos, com um conteúdo assim de pesquisa, coisas que vocês sugeriram também, tá tudo salvo aqui. Mas, como falei, isso aqui a gente constrói com vocês. Eu estou aqui porque, não porque para falar ou porque tem atenção, mas essa interação é que é importante, é o que vocês me trazem para poder dialogar. Então não é o meu assunto, não é a minha verdade, não é o que eu estou trazendo, não é o que eu estou impondo. Estou aqui discutindo coisas com vocês. Então, por favor, vamos continuar dessa forma. Eu estou gostando muito. Espero que a gente possa, né, melhorar, aprender e com o tempo chegar a um nível esperado do que eu pretendo com esse canal. Espero que isso possa chegar em mais pessoas para a gente crescer cada vez mais, ter consciência, poder discutir enquanto a gente ainda tem liberdade para isso, né? Vamos aproveitar. E eu queria que seja isso. Então, mais uma vez, para antes de finalizar, eu queria pedir mais uma vez para vocês compartilhar, né, marcar alguém, dividir, compartilhar com alguém que vocês acham que vai gostar desse tipo de conteúdo, comentar aqui também. E isso vai ajudar a gente bastante. E em breve, coisas boas e novas aí para vocês. Considerações, Daniel? É só agradecer mesmo esse bate-papo que a gente tem sobre filosofia, linguagem, sobre a percepção do ser. É sempre bom. Sempre bom. Gente, isso porque as pessoas com quem às vezes eu converso, eu tenho esse tipo de assunto sim, na rua, no ônibus. Fica parecendo meio estranho, mas tenta imaginar esse tipo de conversa no ônibus, sim, muita gente não está acostumada. E é esse tipo de coisa que a gente quer trazer aqui para vocês, como você percebe. Não tem roteiro, não tem nada ensaiado, as perguntas saem, eu falo errado, eu gaguejo, como vocês podem perceber, barulho de moto, barulho de cachorro, coisa no fundo, mas é para ser verdadeiro aqui, é para a gente falar de verdade, cara a cara, vídeo a vídeo, né? Mas enfim, é pra gente ser o mais transparente possível com vocês. Então, que seja dessa forma, que a gente possa cada vez mais fazer melhor. Então, Daniel, mais uma vez, obrigado pela presença aqui, obrigado pela edição aí, pela parte gráfica, pelo som, por me ajudar aqui nos testes, foi muito bom. Espero que possa voltar aí novamente, está aberto o convite, por favor, vamos falar mais para frente, vamos pensar no formato aí para o canal. E vocês, por favor, continue comentando, continue contribuindo aqui, e eu espero que a gente possa continuar esse projeto e chegar bem longe. Muito obrigado, gente. Uma boa noite para vocês e uma boa semana.